Olá pessoal, meu nome é Ricardo Zanlorenzi, para quem não me conhece eu sou médico anestesista, sou fundador aqui da Pomodoro Medical Learning, desse canal aqui, e essa aula é uma aula que foi dada no COPA, no Congresso Paulista de Anestesiologia em 2025, então estou gravando essa aula em maio de 2025, acho que é interessante a gente colocar isso por questão de temporalidade, né? Às vezes quem está assistindo há muito tempo vai entender que talvez tenham conceitos que foram falados aqui que já não são mais tão atuais. Então a ideia aqui é uma parceria com a Celmate. Essa aula foi uma aula paga, patrocinada pela Celmate dentro do congresso. A Celmate é uma empresa que comercializa materiais de via aérea no Brasil. Eu tenho, a Pomodoro, tenho uma parceria ali com a Celmate, no sentido educacional. E a ideia aqui é um tema que é muito pedido no meu Instagram e também nos cursos que a gente faz, que é combinando estratégias de intubação. Então é o uso da intubação combinada, combinando o uso de dispositivos, de técnicas de via aérea para a intubação. Então existe esse nome de técnica híbrida, né, que é trazido em alguns congressos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então meus conflitos de interesse, né, é uma aula que foi paga e eu tenho essa parceria, então acho que vale levar em consideração isso, embora isso não vai influenciar o que vai ser dito aqui, tá? Então, atualmente, né, nesse ano aqui, 2025, quando a gente pensa em híbrido, a gente pensa em carro, né? Os carros elétricos, tal, híbrido. Então é isso que vem à cabeça, né? Mas por conceito que ele é a composição, é a combinação de elementos diferentes, né? De cruzamento de elementos diferentes, né? Então aqui eu acho que a melhor palavra é combinação. O Dr. Nicholas Crimes trouxe isso pra gente em alguns posts no Twitter. Agora, o pessoal, né, que de fora do Brasil, que comenta muito no Twitter, também dividido entre Blue Sky e Twitter. Alguns estão querendo boicotar o Twitter, né? Desculpa, o Twitter agora é X, né? Não é mais Twitter. Mas, de qualquer maneira, eu trouxe esses prints aqui, fui lá dar uma caçada, porque eu lembro que essa discussão foi uma discussão que eu participei. E foi ali onde eu tive o primeiro contato com esse termo, né? Que é intubação híbrida, né? É a mesma coisa que intubação combinada. O que são essas siglas? VAF, FAV, né? Aí ele até traz. Tecnicamente é uma intubação com videolaringoscópio assistida por endoscópio flexível. Ponto, tá? E aí tem esses nomenclaturas aqui, VAF e FAV, que são mais específicas. E ele coloca que a híbrida ou combinada intubação é um negócio meio vago, né? E eu concordo, tá? Mas, por outro lado, ficar enchendo de acrônimos e siglas também não é uma boa, tá? Então, num evento da Safe Airway Society, que é uma sociedade ali da Austrália, da Nova Zelândia, o Dr. Richard Cooper, do Canadá, junto com o Dr. Hans, que é um colega anestesista da Holanda, eles trouxeram esse conceito, que foi o que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu acho que é o que mais faz sentido, que é uma técnica que combina videolaringoscopia com qualquer outro dispositivo óptico, né? Então, aqui o que nós temos atualmente, né? No momento, nós temos um endoscópio flexível ou fibroscópio e um estilete óptico, né? Rígido, né? Que são os videoestiletes, tá? E aí, o que são essas VAF, FAV e FARSE, né? Então, VAF ou FAV são a mesma coisa, só são siglas com ordens diferentes de palavras, né? Video Assisted Flexible Intubation ou Flexible Assisted Video Intubation, né? E FARSE, né? Eu coloquei um what the fuck ali pra gente depois entender o que é. A gente vai comentar sobre. Então aqui, um exemplo aqui, né, da VAF aqui, né, da Video Assisted Flexible Intubation, usando diferentes dispositivos. Então aqui um glidescope, né, um videolaringoscópio, junto com um fibroscópio da Olympus. Aqui um outro videolaringoscópio, que é um King Vision, né, com o A-Scope da Ambu, tá? E aqui, essa foto também do Twitter, eu quis trazer para vocês para gerar um certo impacto de autoridade, né? Então aqui o Dr. George Kovacs, emergencista e renomado e estudioso aí de via aérea, e o Dr. Tim Cook, que nada mais é do que quem se destacou mais aí publicando o NAP4, né, o National Audit Project, que talvez tenha sido o maior estudo relacionado à via aérea até o momento, né? E que impactou muito o manejo nosso de via aérea no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, se eles estão fazendo, a gente também tem que fazer. Pessoal, aqui esse vídeo é do Dr. Hans ali da Holanda. E qual que é o caso? O caso é um paciente com um halo craniano na UTI, né? Então aquele halo que fixa a cabeça no tórax e ele está nesta posição aqui, né? Então ele está meio com o pescoço fletido, né? Então você não consegue fazer um sniffing position, não consegue fazer nem uma pequena extensão cervical, consegue abrir um pouco a boca,
Então, o que eles fizeram, né, para intubar esse paciente? Colocaram um videolaringoscópio. O problema é que a melhor visualização que eles conseguiram com esse videolaringoscópio foi essa daqui. Eu vou pedir desculpa para vocês aqui, que eu tô com a garganta muito seca. Eu tô tomando um shake aqui. Só para não ficar tossindo no meio, tá? Então vejam, eu vou falar para vocês mais para frente que a ideia do endoscópio flexível na técnica combinada é que ele seja um bulge caro. Então a gente não vai aqui, se você ficar olhando na tela do endoscópio, você vai ficar vendo um mundo rosa. Então aqui é você tentar fazer uma visualização minimamente adequada, levantar um pouco a epiglote para que você, visualizando pela tela do videolaringoscópio, consiga direcionar o teu endoscópio flexível para a glote, né? Para as cordas vocais ali, para a traqueia. Após entrar ali na traqueia, nas cordas vocais, aí sim você vai direcionar teu olhar ali para a tela do endoscópio flexível, certo? Se vocês ouvirem uns choros também, é meu filho, tá? Então, vida real aqui. Tem umas marteladas aqui da obra que está acontecendo aqui do lado. Então vejam a dificuldade, não é fácil. O colega conseguiu melhorar um pouquinho a visualização, né? E a ideia é direcionar. Agora, ó, a gente consegue ver aqui um pouquinho, aqui a glota, ele vai conseguir entrar aqui. Direcionou, fez um down ali, direcionou para baixo, conseguiu inserir o endoscópio flexível. E agora, na inserção do tubo, né, sabendo que está na traqueia ali e confirmando pela visualização dos anéis ali, né, pelo endoscópio flexível, a gente vai descer o tubo e aqui a gente consegue, sob a visualização direta também, olhar o tubo descendo e ver se ele vai impactar nas eretinoides aqui ou não. Isso é importante da gente ver também, tá? De maneira bem objetiva, principais indicações. Resgate de via aérea, uma dificuldade, né, que você teve com o teu estilete, com o teu fio guia, com o teu bulge, não conseguiu. Como eu falei, o endoscópio flexível ou um estilete óptico, né, um vídeo estilete, te oferecem mais habilidades, né, mais condições de você concretizar a intubação, se você souber manusear, tá? Via aérea com secreção ou com sangue, a gente vai ver um caso aqui no slide na sequência. Obesidade mórbida, às vezes pelas dificuldades aí de um paciente em obesidade mórbida, tipo, não digo obesidade mórbida, não é o paciente com 48 de IMC, é o paciente com 70 de IMC, tá? Extubação acidental em UTI, aqui eu destaco isso porque foi um dos principais casos que trouxe desfechos desfavoráveis para os pacientes ali no NEP4, os pacientes de UTI, extubação acidental. Então, eram pacientes, às vezes, de via aérea difícil e que não sabiam como conduzia e tentaram intubar convencionalmente ou, às vezes, só com o videolaringo e não teve sucesso. Acesso limitado ao paciente à via aérea, nesse caso aqui que a gente acabou de ver, ou qualquer uma que o profissional julgue pertinente, como está lá no começo do nosso algoritmo do ASA. Lá, quem vai conduzir, né, o manejo de via aérea, tomar as decisões é o médico que está à frente do manejo de via aérea. Contraindicações, partindo do pressuposto de que é uma técnica que a gente usa um videolaringoscópio, a gente tem que conseguir inserir ele na boca do paciente. Então, o paciente tem que conseguir abrir a boca para a gente inserir o vídeo. Eu acho que essa é a dica principal. Pense que o fibroscópio ele é um bulge caro, tá? Porque senão a gente tem a tendência de ficar querendo olhar e ajustar e colocar aspirador no fibroscópio para aspirar. Pessoal, o fibroscópio, né? Ou endoscópio flexível, aqui um parênteses. Fibroscópio eram os fibroscópios usados antigamente, em que eram fibras de vidro, né? E a gente não tinha nem tela, a gente tinha que olhar com o olhinho ali. São várias fibras de vidro unidas num feixe, e aí eles ofereciam uma visualização e flexibilizavam ali o movimento de um dispositivo, né? Hoje em dia, os endoscópios flexíveis, o nome endoscópio flexível é porque eles têm um sensor CMOS, ali, um sensor que capta a imagem, e algumas luzes de LED em volta. Então é outro dispositivo, ele é para a mesma finalidade, mas o nome é diferente. Então, quando eu falar fibroscópio e endoscópio flexível é a mesma coisa, tá? Só para vocês entenderem, mas existe essa diferença. Então, eu gosto de passo a passo, eu gosto de sistematizar,
porque eu acho que fica mais fácil o aprendizado e principalmente pra gente começar a fazer. Depois fica automático, né? Mas pra gente começar é bom ter um passo a passo. Então isso aqui não é meu, créditos ao Dr. Hans, né? Que ele é um médico ali, anestesista, aquele mesmo do conceito, ele é um médico anestesista da Holanda, tá? Então quero trazer isso aqui pra vocês. Primeiro de tudo, pessoal, insira o videolaringoscópio na boca do paciente, mas olhe para a boca e depois para a tela, para você não fazer alguma lesão ali ou ter dificuldade no controle da língua, tá? Depois, identifique as cordas vocais ou identifique só a epiglote, como a gente viu no caso anterior ali. Esse é o mais importante, pessoal. Acho que o passo 3 é o mais importante. Não procure uma visualização perfeita. Você precisa de um espaço suficiente só embaixo para descer com o endoscópio flexível por baixo da laringe ali, para manobrar, né, a ponta até a glote, tá? Depois que você teve uma visualização ok, você vai pedir para alguém, não precisa ser um médico, não precisa ser anestesista, pode ser um auxiliar. Segurar, ele tem que só ter a habilidade de ficar segurando exatamente como tu deixou, tá? Aí você vai pegar o endoscópio flexível, inserir pela boca ou pelo nariz, e aí você não vai olhar para a tela do endoscópio, por favor. Vocês vão olhar para a tela do videolaringo. Lembrem, ele é um bulge caro. E vão direcionar, olhando na tela do videolaringo, o endoscópio flexível para a traqueia. Aí quando vocês conseguirem visualizar, né, a glota e tal, conseguirem ver que vocês estão perto ou entrando na glota, aí vocês podem olhar no monitor do endoscópio para que vocês confiram, né, onde que vocês estão, vão mais perto da carina, desçam o tubo, não esqueçam de olhar para o monitor do videolaringo na hora que o tubo estiver passando ali pelas aretinoides para ver se não vai impactar. Depois você vai retirar o fibroscópio e vai colocar num capnógrafo para conferir a intubação, tá? Porque às vezes vocês estão achando, dependendo da experiência da pessoa, você está achando que está na traqueia, mas está no esôfago. Acontece, tá? Aqui, no caso que eu comentei que tem um pouco de sangue na via aérea, que já tinham tido algumas tentativas de intubação. Então veja a lâmina hiperangulada do videolaringoscópio, uma visualização não tão boa. Desculpa. Uma visualização não tão boa assim. Endoscópio flexível, tá? Veja que até o paciente tá meio broncoaspirou um pouquinho, tá saindo um pouco de sangue. Visualização aqui do endoscópio flexível, né? Então veja que não é aquela Cormac 1, né? É uma visualização necessária para que você consiga direcionar o endoscópio flexível para a traqueia. É isso que a gente precisa, certo? Aí vai progredir o tubo. O paciente está entubado, certo? Opa. Bom, eu queria trazer para vocês aqui algo que foi trazido na aula pelo Dr. Hans também, que eu achei interessante esse comparativo. Eu gosto dessas, quem me conhece sabe que eu gosto dessas analogias, porque são as analogias que gravam. Lógico que eu também gosto de aviação, mas é que aqui fica muito legal. Então, pessoal, esse piloto no caça aqui, dentro do caça, a visão que ele tem é exatamente a visão do endoscópio flexível, tá bom? Então eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui, até ele fazer a aproximação. Aqui é a nossa glote, tá bom? E aqui está o nosso endoscópio flexível. Parêntese e curiosidade. Essa linha de aproximação aqui do piloto é chamada glide slope, tá? Na aviação, que foi a que o Jack Pacey, né, o cirurgião vascular, se inspirou para criar o nome GlideScope, que é o primeiro videolaringoscópio inventado por ele. Então, também a aula também é cultura, tá? Para vocês verem de onde que veio, o nome. Então, ele vai realizar a aproximação igual vocês realizam a aproximação com o endoscópio flexível de vocês, tá? Mas aqui, essa hora, teoricamente, do endoscópio flexível, a gente quer ter a visão de quem está lá no porta-avião, porque a gente quer ver. Essa daqui é a visão que a gente está tendo, né? Coloquei aqui o endoscópio flexível e a visão da glote. Mas a gente quer ter a visão de quem está no porta-avião, tá? Que vê os aviões pousar, tá? Então, ó, o nosso avião lá no vídeo anterior, ele estava vendo por aqui e a gente quer ver ele pousar por aqui. Depois que ele entrou na glote, que ele pousou, aí a gente quer ter a visão do piloto, tá bom? Às vezes para alguns acho que pode parecer ridículo, mas eu tenho certeza que alguns não vão esquecer. E é esse o objetivo. Então, aqui o endoscópio flexível e o porta-avião é o videolaringoscópio. Beleza, pessoal? Tá? Então,
Eu coloquei aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Glide slope é o caminho de descida, né? Para a linha de visão ali da descida para um avião, né? Uma aeronave que está se preparando para pousar, tá? E aqui um outro, como eu só não gravei ainda, porque eu tava sem o meu negocinho do peito que eu uso para gravar. E foi num resgate de via aérea, então às vezes na hora eu não tô no astral de gravar tudo, né? E usando um vídeo estilete, tá, pessoal? Então, vídeo laringoscópio mais vídeo estilete ou estilete rígido é uma ótima alternativa, mas tem que treinar, né? Então, ele é rígido, ele é um pouco mais fácil, a curva de aprendizado é um pouco menor do que o endoscópio flexível. E às vezes, para vias aéreas mais anteriorizadas, às vezes, dependendo do contexto, é uma opção, né? Visão do vídeo estilete, visão do vídeo laringoscópio. Mas o passo a passo, pessoal, segue exatamente o mesmo, tá bom? Não muda nada, tá? Segue exatamente o mesmo que eu coloquei os 10 passos ali anteriormente, tá? Vai progredir o tubo, a gente viu que ele passou aqui, tá vendo internamente. Tem que conectar no capnógrafo sempre, tá bom, pessoal? Tá, a gente viu a VAF ou a FAV e tal, e o que é essa tal de farce, né? Que colocou ali no que a gente viu. Então, a VAF, que é a Video Assisted Flexible Intubation, é situações em que você tem um problema aqui, até a traqueia. A farce é quando você tem um problema abaixo da traqueia. Então, FARC é Fiber Optic Assisted Rapid Sequence Intubation, que é uma intubação em sequência rápida auxiliada por o endoscópio flexível, desculpa. Eu tava vendo se eu tenho que adiantar o vídeo aqui. Eles vão fazer uma FAV normal aqui, a gente já sabe como é que faz. E agora a farce, né? O que é essa farce? O que eles vão fazer aqui? A ideia é que antes de progredir o tubo, você entre com o teu endoscópio flexível, tá? Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui eu não fiz, tá? Mas eu acho legal, porque tem esse vídeo aqui, eu acho legal saber, tá? É uma opção em vias aéreas bem desafiadoras abaixo da traqueia, tá? Então, você vai fazer sua videolaringoscopia, inserir o tubo da maneira como você quiser, com bulge e tal, e aí não passar da ponta da glote. Chegou na ponta da glote, você vai inserir aí tem que ser um endoscópio flexível por dentro do tubo, certo? Vai usar o tubo como guia e aí vai ver se tem algum tumor, se tem uma obstrução ali da traqueia, alguma coisa assim, que possa dificultar a tua progressão ou vai causar uma lesão de via aérea se você for progredir o tubo, tá? Então, essa é a ideia da intubação em sequência rápida, vídeo assistida, tá? Nunca fiz. Pessoal, sob pressão você não é elevado digamos, ao nível da ocasião. Você é rebaixado ao nível do seu treinamento. Já vi um monte de gente falando isso, que foi esse cara da Grécia, que foi um Navy SEAL, enfim. O ponto é que a frase nos traz. Tem que treinar, tem que repetir em vias aéreas fáceis para se familiarizar com o dispositivo. Se você for treinar esse negócio num resgate de via aérea meio sangrante que já foi tentado mais 5 laringoscopia, você não tem tanta prática com endoscópio flexível, vai dar errado e você vai ficar me xingando e xingando a técnica, tá? Então treine em via aérea fácil. Tá tranquilo o centro cirúrgico, vai entubar uma vesícula de um paciente eletivo. Vai sim, vai fazer. Não sei se trabalha com residente ou não, né? Mas chamou um chefe meu que fala assim, PTR. Falei, o que é PTR? Para treino do residente. Essa é a indicação. Para treino do staff, então, PTS, entendeu? Tem que treinar. E tem que treinar nas vias aéreas fáceis, tá? Lógico, dá pra treinar no manequim também? Sim, o ideal é começar a treinar no manequim, fazer várias vezes no manequim, mas às vezes não tem manequim tal disponível, é difícil acesso tal, então usem em pacientes eletivos para treinar, tá? Bem pré-oxigenados, né? Com oxigenação apneica para vocês terem tempo, tá bom? Quem não segue ainda, né? Siga lá no Instagram, Pomodoro, né? A gente tô sempre publicando conteúdos lá. O objetivo é compartilhar informação de qualidade baseada em evidência. Estou à disposição para discutirem casos, para trazerem o que vocês acham, se não gostaram, se gostaram, tá bom? Agradeço a atenção de todos e compartilhem com quem vocês acham que precisa saber desse vídeo e sigam o canal aí porque eventualmente a gente tá postando coisa nova. Um abraço.